Olá pessoal, meu nome é Álvaro, sou aluno da Faculdade de História da Faculdade Engazeira, a EDAIFASP, estou com meu amigo aqui Ivan na gravação e a professora Juliette. A gente está fazendo uma entrevista muito proveitosa, muito gostosa aqui sobre tecnologia e história. Professora, no período de hoje, no pleno século XXI, passamos por uma situação pandêmica, né? A Covid-19 veio aí pegando a todos de surpresa. Quando eu digo a todos mesmo. Mas eu acho que uma das partes que mais sofreu em questão de infraestrutura, de trabalho, foi a educação. Então, como é para a senhora, ou como foi para a senhora, trabalhar de uma hora para outra as aulas online, onde professores não tinham conhecimento prévio, não estavam preparados, a infraestrutura muito precária e ainda mais, um aluno que não tem acesso. Foi um momento bem crítico, né, da história, no geral, falando no geral de todos os países, mas aqui para a gente que vive em um lugar onde temos uma população pobre, né, que não tem tantos recursos, e a gente viu a situação assim, pôde perceber o quanto alguns alunos não têm, esses recursos não chegam ainda para eles. Eu costumava pensar o seguinte, né, antes da pandemia, todo aluno agora, todo mundo tem um celular, mas aí veio a pandemia e eu percebi que isso não é verdade. A globalização, né, ela atinge ao mundo inteiro, mas ela não atinge a todos, né? Então, nem todo mundo, nem todos os alunos da escola que eu trabalhava no ano 2020 tinham um celular. Muitos usavam o celular de um colega e assistiam a aula os dois juntos. Outros não tinham internet em casa, ia para a casa de um vizinho e era tudo muito complicado, né? Outros colocavam crédito no celular para usar a internet. E muitos diziam assim, professora, se cair aqui é porque acabou a internet, e acabou o crédito do celular, não tem mais como. Muitos eram obrigados a pegar a atividade na escola e responder em casa e depois trazer para a gente. O que, para mim, não surtiu muito efeito. Porque como é que o aluno vai só pegar uma atividade se ele não vai ter um professor para direcionar ele e dizer assim, assim. Mas a gente fez o que pôde para chegar a todos esses alunos. Mas alguns alunos ficaram sem aula durante um ano ou mais. Teve aluno que eu costumo dizer, às vezes eu vejo eles depois, né, que hoje eu não sou mais professora deles, né? Alguns sim, aqui no João Leite. Mas alguns eu digo, meu Deus, como mudou. E a gente ficou 2020 e 2021 sem se ver de jeito nenhum, porque muitos não tiveram acesso, né? Mas aí eu costumo dizer também o seguinte, a pandemia, ela foi uma coisa muito ruim, pegou a gente totalmente de surpresa, a gente sabia o que era uma pandemia porque a gente é professor, né? Mas a gente não tinha vivido. Eu tenho um colega que ele costuma dizer assim, eu gosto de levar os fatos históricos, agora presenciar os fatos históricos eu não gostei muito não. É difícil. Mas o que eu vi de bom, o que eu tirei de bom nessa pandemia, que eu comecei a aprender outras coisas que eu não sabia. Por exemplo, a mexer em alguns aplicativos. Sim, que eu não, claro, nem, né? E eu comecei a mexer para aprender, para levar algo a mais para meus alunos, para chamar mais a atenção deles. Entendi. Né? Porque a gente já sabe que é bem difícil de chamar a atenção em sala de aula e imagina por trás de uma tela. A distância. É difícil. Então, assim, como eu falei no início, a questão de a escola não ter recursos tecnológicos que nos favorecessem em sala de aula, eu aproveitei para na pandemia levar um vídeo, levar uma videoaula diferente, né, porque às vezes só o que eu estou falando não é suficiente, né, então assim, deu para usar alguns recursos que em sala de aula não tinha como. Entendi. Dava para indicar vídeos aos alunos, canal tal, tem essa aula, vocês vão gostar, né, e aí foi um período difícil, mas que também trouxe algo de bom. Fez com que a gente aprendesse mais, né, buscasse mais, porque teve professor que teve que iniciar do zero, como eu estou dizendo. Tinha professor que não tinha um celular e teve que comprar, né? E, assim, teve professor que se destacou, né? Já gostava da tecnologia e aí usou isso para facilitar ainda mais
o trabalho de sala de aula, que é um trabalho difícil, mas que, assim, eu, como professora, há 6 anos já, eu sei que é pouquinho, eu sei que é quase nada, né, tendo em vista esses professores aí que têm 25 anos, mas eu me realizo dentro de sala de aula. Verdade. Professora, falando de pandemia, falando de tecnologia, falando da dificuldade de dar aula e você não ter o contato físico com o aluno, não saber se ele está aprendendo, você não consegue colocar sua didática em prática. Quando acabou a pandemia e todos os alunos voltaram para a sala de aula, os professores, sentiram falta da tecnologia? Alguns sentiram, por incrível que pareça, uns reclamavam, eu não aguento mais essa aula online, eu não vejo a hora de voltar para dentro da sala de aula. Mas quando a gente volta, eu tenho uma aluna do 3º ano que ela disse assim, oh meu Deus, para que eu reclamei da pandemia? Estava tão bom tendo aula em casa, a gente tem que vir todos os dias para a escola, que ela mora longe, né? Uhum. Alguns alunos moram bem distante da escola. E aí eu digo, tá vendo, estão sentindo falta da pandemia. Ô professor, é porque é tão bom ficar em casa assistindo aula tranquila, em casa, deitada no sofá, que era desse jeito que acontecia, né? É verdade. Eles até brincavam que é porque ficava deitado, que era para ver se o professor dizia assim, levante que você não está na sua casa, não. Mas desse jeito. Porque às vezes a gente costuma falar isso em sala de aula, né? Eu acho que todo professor, eu tive observando, quase todo professor fala quase as mesmas frases em sala de aula, né? É impressionante, tá? Né? Porque todo mundo sabe. E a pandemia mostrou isso. Ninguém substitui um professor em sala de aula. Por mais que a gente tenha a tecnologia, ela é maravilhosa, é muito bom, mas ninguém substitui um professor em sala de aula, aquele contato do professor com o aluno. Então a senhora está dizendo aqui que a absorção do conteúdo é melhor presencialmente do que virtual? Eu creio que sim. Na minha opinião, presencial é bem mais fácil do aluno compreender, né? Virtual era aquela coisa mais rápida, às vezes o aluno, você falava, nem dava para ouvir direito, tem a questão da internet que trava muito e tudo mais, e na sala de aula, como professor, eu vejo que fica mais fácil do aluno absorver. Não é deixando para trás a tecnologia, não é descartando essa ferramenta de maneira alguma, foi essencial na pandemia. Aí eu ficava conversando com outros colegas e comentando. Você já pensou se a gente não tivesse acesso à tecnologia? Se isso fosse mais ou menos em 2008, a gente não tinha alunos, não tinha como os alunos aprenderem a estudarem em casa, né? Então, assim, foi uma ferramenta que estava ali na hora certa. Entendi. Mas que nenhuma máquina, ela vai substituir um professor em sala de aula. Ok. Compreendo e concordo também com a senhora. Mas eu quero trazer um ponto para reflexão. Diante do que foi dito, o conhecimento, ele é melhor presencialmente, como a senhora está falando, mas a gente já está numa era tecnológica, onde a juventude é muito rápida, a informação é muito rápida, é você falando algo na sala de aula e ele já pesquisando se aquele conteúdo é verdadeiro, se é falso, quer se antecipar. Se a gente tivesse uma cultura, professora, tecnológica, informativa, suponhamos que a gente tivesse em um ambiente controlado, onde a escola tivesse internet de primeiro mundo, tivesse celulares para todos os alunos de alta qualidade, notebook, data show, enfim. Esse aluno poderia assimilar melhor, porque a gente sabe que tem alunos que têm dificuldade de distância, como a senhora falou. Muitos vêm, mas vêm com dificuldade. Eu estou me referindo também aos alunos sobre a abstenção escolar, a desistência escolar, que nem muitos acompanham. Se a gente conseguisse criar ou desenvolver uma cultura de tecnologia para que esse aluno não desistisse, a tecnologia não ia ajudar nesse ponto? Com certeza. A tecnologia é fundamental nesse sentido aí que você está falando, porque, infelizmente, muitos queriam ainda esse formato digital até para trabalhar e depois estudar em casa. E, claro, se a gente tivesse uma internet boa,
que infelizmente a gente ainda não tem. Não temos. Não temos internet boa, né, em sala de aula. Claro, iria facilitar totalmente. Às vezes a gente chega com uma pesquisa para o aluno e ele não tem internet. Eu, por exemplo, quando eu vou usar a televisão, né, que é uma ferramenta boa, chegou esse ano aqui na escola, colocaram esse ano, e assim, eu tenho que usar a minha internet do chip. Então a gente ainda não tem uma internet boa, mas se tivesse, seria algo a mais para essas aulas, porque é bom também quando a gente está ali falando que o aluno está pesquisando. Ó, professor, isso aqui, principalmente quando é um assunto que ele gosta, ele vai atrás. O assunto que mais chama a atenção deles é Primeira e Segunda Guerra Mundial. Muito bom. Olha, pode chegar na sala de aula, pode estar do jeito que for. Você chegou com Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, chama a atenção deles. Tem aluno no primeiro ano que está me chamando, professor, vem aqui. Quando é que a gente vai começar a estudar a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial? É algo que chama a atenção. Então, assim, às vezes eles trazem coisas que você nem sabe ainda, mas eles estão ali com a tecnologia. Então, seria interessante se a gente também tivesse esse apoio, né, da tecnologia para isso. Então, para o aluno pesquisar e também nos ajudar. Verdade. Né? Mas esse seria um dos pontos importantes para a gente não ter uma evasão escolar? Olha, a questão da evasão Porque, assim, não lhe cortando, mas como eu estava falando antes, assim, a gente tem um grande número de evasão escolar. É nesse ponto que eu quero entrar. A tecnologia, na época da pandemia, suponhamos que tivemos quase 100% de aulas, não é verdade? Um ou outro não estava ali na hora, porque, como a senhora falou, acabou o crédito do chip, o sinal estava ruim, mas é como eu disse, se a gente tivesse num ambiente controlado, onde a internet fosse para todos, não é verdade? Voltando ao sistema presencial, a gente sabe que tem muitos alunos que também desistem por questão de família, questão social, né, questão de distância. Mas a tecnologia, se a senhora estivesse presencialmente, no modo híbrido, esse aluno, o aluno que pode estar ou online ou presencial, mas eu estou falando desse aluno que ele é interessado. Sim. Esse aluno, ele poderia continuar até o fim de seus estudos, usando esse tipo de tecnologia? Porque assim, eu quero saber da senhora, a tecnologia, ela pode acabar com a evasão escolar? Olha, em 100% não. 100% em 100% não. Mas, como você disse, muitos alunos, eles querem terminar o ensino, pelo menos o ensino médio. Mas só que muitas vezes eles são obrigados a sair da escola porque precisam trabalhar. É a realidade de muitos, é a realidade de nossos alunos, de alguns. Então, a evasão ela acontece muitas vezes por conta disso. Claro, tem outros casos, tem aqueles que realmente não se identificam, não quer de jeito nenhum, né? E chega um momento que eles param de estudar. Mas se a gente tivesse como atender esses alunos que querem estudar, mas que precisam trabalhar para a gente atender eles em outros momentos, através da tecnologia, eu acho que seria importante. Né? E acho que dava para diminuir essa evasão, não em 100%. Né? A gente não vou dizer que aqui na nossa escola a gente conseguiria, por exemplo, acabar com a evasão escolar, aliás. Mas se a gente tivesse isso eu quero estudar, mas eu não tenho tempo porque eu trabalho de manhã e à tarde, igual tem os alunos que estão migrando para a noite, porque não tem trabalho durante o dia, porque é necessário, porque precisa realmente trabalhar. Se a gente tivesse essa tecnologia que ajudasse, seria maravilhoso. Seria bom, né? Então dava para a gente diminuir o problema da evasão. Né? Ajudaria um pouco, não é? Diminuir o problema da evasão, que é um grave problema aqui, não só aqui na escola como João Leite, mas no município inteiro, e creio que em outros municípios do estado de Pernambuco, né, a evasão, que muitas vezes só acontece por conta disso. Verdade. Não é porque o aluno não quer estar na sala de aula, senão ele não voltava depois. É porque realmente, às vezes, é a necessidade. Né? E a gente tem alunos muito carentes. Professora, desde já eu lhe agradeço bastante, imensamente. E faça as suas considerações finais. Nossa, agora eu queria agradecer, né, a oportunidade. Eu queria agradecer a oportunidade. Foi muito bom conversar com vocês sobre esse tema das tecnologias, né? E dizer assim, deixar uma mensagem para os estudantes que continuem, mesmo vocês vão encontrar dificuldades aí no caminho, como eu encontrei várias,
mas que essas dificuldades só vai fortalecer vocês se isso realmente for o que vocês queiram.